Foi. Deu play? Dei. Sério? Sim. Fala, movidos, beleza? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre mim e um pouco sobre o meu xodó aqui, meu Gol GTS 89. Falando um pouco sobre mim, acredito que, como a maioria que gosta de carros, tudo começou na infância. Na época que eu era pequeno, eu lembro que meu pai teve muitos carros mesmo, e 90% desses carros eram Volkswagen. Hoje ele até sacaneia porque ele fala que se ele soubesse que eu ia gostar tanto de carro, ele tinha guardado alguns carros que ele teve, porque ele já teve Passat Pointer, já teve Gol GTI e já teve vários Fuscas, então coisas que hoje tá ficando caro, tá ficando difícil de se encontrar inteiro. Antigamente ele já teve muitos carros legais assim. E o que acontece? Na época em que eu era pequeno, eu lembro que ele teve um Voyage 92, 93, e eu lembro que ele teve esse carro e ele trocou ele algumas vezes, porque ele não era aquele tipo de pessoa que ficava com o carro muito tempo. Ele gostava de trocar, ele gostava muito de Volkswagen, mas ele gostava muito de trocar de carro. Então eu lembro que ele teve um marrom, pô, o carro era lindo, GL, e em uma semana ele trocou o carro duas vezes. E ele apareceu com um outro Voyage vinho e apareceu com esse marrom de novo, e isso me marcou muito. Depois de muito tempo e tudo mais, hoje eu tenho 24 anos, mas na época eu estava com uns 17 mais ou menos. Meu pai sempre falou para mim: quando você tiver 18 anos, eu vou te ajudar a você tirar sua carteira, vou te ajudar a você ter seu primeiro carro, porque eu sempre gostei, ele sempre gostou, então era uma coisa que a gente ia fazer junto. E eu lembro que com 17 anos, depois de um encontro que eu fui com uns amigos, fiquei louco, fiquei maluco, botei na minha cabeça que eu queria um carro. Na época, meu pai me acalmou e falou assim: então, vamos fazer o seguinte, você está com 17 anos, vai faltar um ano para você tirar a carteira, você procura um carro, eu vou te ajudar. A gente compra um carrinho legal, mais barato, em que tivesse uma condição boa, mas tivesse que reformar. E nesse um ano, até você ter 18 anos, a gente vai montando ele e quando tiver 18 o carro vai estar do jeito que você gosta. Então, nessa época a gente começou a procurar, achamos uma Paraty CL, bem simples, o carro era bem cuidado, mas era um carro de uso do rapaz, ele trabalhava com o carro. Então, a gente acabou pagando bem barato na época, pegamos o carro, começamos a reformar. E eu sei que não estou falando exatamente desse carro, mas ele vai chegar na história de uma forma muito, muito engraçada. Começamos a reformar esse carro e no final das contas, quando faltava praticamente 10% para o carro ficar pronto, faltava apenas o interior do carro, a gente foi num rapaz para fazer a parte do interior. Chegando nesse rapaz, o filho dele tinha esse carro. Foi amor à primeira vista. Eu vi esse carro parado na loja, na entrada da loja, né, de tapeçaria, e apaixonei. Não tem outra reação. Conversei com o rapaz na época, ele me explicou, me mostrou o carro com o maior gosto, mostrou tudo que o carro tinha, o que ele já tinha feito, como o carro entrou na vida dele. Ele me contou a história do carro inteiro. Fiquei louco pelo carro. E até perguntei: você aceita o meu carro como parte do pagamento? Porque meu carro era um CL, bem mais simples, tinha coisa para fazer. Eu falei: você aceita o meu carro como parte do pagamento e eu dou meu jeito e consigo a diferença? Ele na época falou: não, não vendo, o carro é muito, muito bom, muito difícil, eu sei que eu não vou conseguir um carro igual. E acabou não fazendo rolo. Aconteceu de eu levar meu carro na época a Paraty, o pai dele fazer a tapeçaria, o carro ficar pronto, e até que eu fiz 18 anos, meu tão esperado 18 anos, e meu pai me levou para tirar a carteira, tirei a carteira depois de um tempo também, isso aí teve mais uns 4, 5 meses de gap, né, do pulo da história, e depois de um tempão eu levei a Paraty novamente nessa loja, mas para acertar um detalhe que estava faltando na época, não tinha, eu acho que o tecido do interior, alguma coisinha que ficou faltando, e o rapaz me ligou para ir lá resolver. Chegando lá, o antigo dono desse carro me ofereceu. Ele falou: então, você ainda está interessado no meu carro? Eu falei: pô, tô. Aí ele: então, eu preciso vender, minha mulher ficou grávida, tô acabando de fazer obra lá em casa, eu preciso do dinheiro. Eu preciso de um carro para trabalhar e o seu carro acredito que seja suficiente. E foi nessa hora que eu não pensei duas vezes. Meu pai me ajudou, na época eu não tinha o dinheiro, ele me ajudou, pô, abraçando esse sonho. Consegui pegar o meu famoso GTSzinho. E um outro fato muito interessante foi que na época que eu peguei o carro não estava exatamente com ele. O carro estava numa mecânica. Porque o carro tinha dado um problema e estava fazendo uma manutenção também. Ele falou: então, o valor é X, mas o carro está numa oficina de um amigo meu. A gente fecha aqui o recibo e vamos lá e busca o carro. E eu fui e busquei o carro. Conheci o mecânico na época, show de bola, tranquilo. Só que uma coisa muito interessante, depois de 4 anos, eu vinha começar a namorar com a filha do mecânico, em que eu fui buscar o carro na época que eu comprei. Não sabia, não conhecia ela na época.
mal conhecia o mecânico, também não era o mecânico que eu levava meus carros. E com o passar do tempo, entrando na faculdade, conheci ela, viramos amigos, começamos a namorar. E depois, quando eu fui buscar ela na casa dela, eu falei, ué, mas peraí, você mora aqui? E mora. Aí fui descobrir que o pai dela era o mecânico que mexia no meu carro. E então esse carro, pô, desde que eu tô com ele só me deu alegria, viajamos muito, fizemos muitos amigos. E, cara, pretendo, se tudo der certo, não vender ele. É aquela coisa, não deu, o futuro só Deus pertence, mas se tudo der certo, eu pretendo ficar com esse carro por muito tempo, até passar pro meu filho, se tudo der certo. E essa é a minha história com esse carro. Vamos, daqui a pouco vamos fazer alguns takes do carro, vou falar mais uns detalhes que ele tem. Esse carro é muito original e falar um pouco sobre o projeto que eu pretendo fazer daqui pra frente com ele. Show? Espero que tenha gostado e vamos que vamos. Continuando o vídeo de apresentação do meu Golzinho GTS 89, vou falar um pouco sobre os detalhes que ele tem e sobre os meus planos futuros para ele. Como eu acabei de dizer, ele é um Gol GTS 89 original. Você pode perceber que todos os símbolos dele são originais, faróis Cyber, lanternas, as setas Cyber também com logo, tudo certinho. Uma das coisas que eu demorei muito para conseguir, e eu consegui, foi as capinhas da Rossi originais de época. São coisas que hoje estão ficando escassas, pois na época em que foram lançadas elas eram opcionais, elas vinham como um souvenir dentro da caixa, que o objetivo delas é quando você fosse viajar e colocasse elas na estrada para que pedras ou qualquer detrito não acabasse quebrando a lente. Então consegui, graças a Deus. O carro ele é totalmente original, já peguei ele assim. Não vou dizer totalmente, tem alguns detalhes que são modificados, mas modificações de época. Ele vem com a espingo d'água original Aro 14, como vocês podem ver. Com as tampinhas também originais, que são coisas bem difíceis de se conseguir hoje. Existem réplicas, mas não são tão boas quanto essas. Esse carro, ele tem... Uma das modificações que ele tem na parte de fora é freio a disco nas 4. Foi adaptado pelo antigo dono, com freio a disco de Golf. Mas é uma coisa que não me preocupa, pois tô com ele já há mais de 5 anos e nunca me deu problema. É uma coisa muito boa. O carro, você pode perceber, ele é totalmente originalzinho. Tudo foi pensado em tentar deixar ele o mais original e mais de época possível. As lentes também, as lanternas originais, Bianco Savino de época. Os logos. O objetivo desse carro para mim, como eu disse no início do vídeo, é tentar deixar ele para os meus filhos. Tentar ficar com ele por o maior tempo possível. E se tudo der certo, colocar a placa preta nele. Hoje a placa preta me deixa um pouco desanimado por conta de ser essa placa Mercosul e ela não ser mais preta. Então acaba me dando deu uma desanimada. Mas por conta do nível de originalidade do carro e por conta de segurança até, o meu objetivo é daqui a uns anos colocar a placa preta nele. O carro, como eu já disse, vem com tudo o mais original possível. Todos os vincos, tudo. O carro já era muito bom de lata na época que eu peguei. Fiz poucas coisas para deixar ele melhor. E é isso por fora. Na parte interna do carro, ele vem com os famosos recaros, muito cobiçados de época, originais, tecidos originais. Pelo vídeo não dá pra ver tanto. Eles são até um pouco desgastados, não ruins, mas desgastados, pois são originais de época mesmo. São originais da época que foi lançado o carro e não foram trocados. Uma das coisas que o carro tem de modificação é o volante, porém eu tenho o antigo original guardado e eu pretendo utilizar ele daqui a um tempo, por conta de colocar a placa preta se tudo der certo. Forros de porta, originais de época. Esse até descolando um pouco, pretendo mexer daqui a um tempo, e se tudo der certo, até um vídeo, vai sair até um vídeo no canal explicando como fazer esse reparo. Volkswagen de época, rádio original Volkswagen. Esse carro ele tem o voltímetro e o temperatura de óleo, que era do Passat Pointer GTS, foi colocado pelo antigo dono. Mas é uma coisa que não me incomoda, mas se for o caso, daqui a um tempo eu pretendo colocar o porta-fitas também, que era de época, que era original desse carro. O carro é muito novo. Outra forração também está descolando por conta do tempo de uso. O carro é muito inteiro. E se tudo der certo,
não sairá da minha vida por um belo tempo. Uma outra curiosidade desse carro, quando eu peguei ele, ele já tinha o step com as mesmas rodas pingo d'água. Isso é uma coisa bem difícil de conseguir, pois hoje rodas de época originais estão ficando difíceis de se encontrar. E esse carro ainda vem com as 5 rodas iguais. E, gente, é basicamente isso. Esse é meu xodó, meu carrinho. Eu considero ele como meu primeiro carro. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de deixar seu like, curte o vídeo e compartilha. Isso ajuda muito a gente. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode escrever no comentário. Nós lemos e respondemos. Show? Valeu, gente. Brigadão.